O sol de São Paulo batia forte naquela tarde de verão, transformando as ruas do centro em um caldeirão de asfalto quente e buzinas impacientes. Eu, Lucas Mendes, de 32 anos, caminhava apressado pela Avenida Paulista, o suor escorrendo pela testa enquanto carregava uma pasta velha de couro sintético. Meu emprego como contador em uma firma pequena de contabilidade mal pagava as contas, mas era estável. Ou pelo menos era o que eu pensava até aquele dia. Meu celular vibrou no bolso da calça jeans desgastada e eu atendi sem olhar o número. Alô? Lucas Mendes? A voz do outro lado era formal, com sotaque americano levemente arrastado, como se o homem estivesse lendo um script. Sim, sou eu. Quem fala? Chamo-me Robert Klein. Sou advogado da firma Klein & Associates, em Nova York. Estamos ligando em relação à herança de seu tio-avô, Harold Jenkins. Ele faleceu há 2 semanas e você é o único herdeiro direto. Eu parei no meio da calçada, ignorando o empurrão de um pedestre apressado. Meu coração acelerou. Tio-avô? Eu mal lembrava de Harold. Minha mãe contava histórias vagas sobre um parente distante que emigrara para os Estados Unidos nos anos 70, construindo uma fortuna no ramo de importação de eletrônicos. Mas herança? Isso soava como algo saído de um filme ruim. Herança? Quanto estamos falando aqui? Perguntei, a voz tremendo um pouco enquanto me encostava em um poste de luz. Há uma soma considerável. Após impostos e taxas, restam 52 milhões de dólares transferidos para uma conta em seu nome no Banco do Brasil. Documentos estão sendo enviados por e-mail agora. 52 milhões. O mundo girou por um instante. Eu ri, achando que era pegadinha, mas o advogado continuou com detalhes precisos. Testamento, DNA confirmado por um teste que eu nem sabia que havia feito anos atrás para um seguro de vida. Era real. Eu, o cara que dividia um apartamento apertado em Pinheiros com minha noiva, Ana, de repente era rico. Rico de verdade. Cheguei em casa por volta das 6 da tarde. O céu já tingido de laranja pelo pôr do sol que se infiltrava pelas janelas altas do prédio antigo. Ana estava na cozinha, mexendo uma panela de feijão com um cheiro que enchia o ar úmido. Ela era professora de história em uma escola pública na Zona Leste, com cabelos castanhos cacheados presos em um coque bagunçado e olhos verdes que sempre me faziam sentir em casa. Nos conhecemos há 3 anos, em uma feira de livros na USP, e desde então sonhávamos com uma vida melhor, viagens, uma casa própria, talvez filhos. Mas a realidade era contas atrasadas e noites discutindo o futuro. Ana, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, eu disse, jogando a pasta na mesa e me aproximando dela. Meu rosto devia estar pálido, porque ela largou a colher e se virou, preocupada. O que foi, amor? Tá tudo bem no trabalho? Melhor que bem. Eu herdei uma fortuna, 52 milhões de dólares, de um tio-avô que eu nem conhecia direito. Ela piscou, rindo como se eu estivesse brincando. Para de besteira, Lucas. Se fosse verdade, você já estaria comprando champanhe. Mostrei o e-mail no celular. O logo da firma de advocacia, os números em dólares convertidos para reais, mais de 260 milhões, dependendo da cotação. Ana leu em silêncio, os olhos se arregalando. Então, ela gritou, pulando no meu pescoço, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu Deus, isso é real? A gente vai poder. Tudo. Casar, viajar, ajudar a família. Beijamo-nos ali mesmo, na cozinha apertada. O feijão esquecido no fogo. Pela primeira vez em anos, o futuro parecia brilhante, sem as sombras das dívidas ou do estresse diário. Decidimos contar para as famílias no dia seguinte. A mãe de Ana, Dona Clara, morava em um sobrado modesto em Santo Amaro, no sul da cidade. Ela era viúva há 10 anos, uma mulher dura, de 58 anos, com mãos calejadas de anos trabalhando como costureira. Sempre me tratara com uma frieza distante, como se eu não fosse bom o suficiente para a filha. Ele é esforçado, mas sem futuro, ela dissera uma vez, quando Ana e eu noivamos. No domingo, o sol escaldante de meio-dia nos encontrou no jardim da casa de Dona Clara. O ar cheirava a churrasco. O pai de Ana, mesmo morto,
Ainda inspirava essas reuniões familiares. Estavam lá Ana, eu, Dona Clara e o irmão dela, tio Zé, um mecânico aposentado que fumava um cigarro atrás do outro. Então, o que é essa novidade que vocês têm para contar? Perguntou Dona Clara, servindo café em xícaras lascadas, os olhos estreitos me avaliando por cima da borda. Respirei fundo e contei tudo. O telefonema, o testamento, os milhões. O jardim ficou em silêncio por um segundo, quebrado apenas pelo zumbido de um ventilador velho. Tio Zé assobiou, batendo nas minhas costas. Caramba, garoto, você virou o rei do pedaço. Ana sorria, radiante, segurando minha mão. Mas Dona Clara... Ela congelou. Seus dedos tremeram ao colocar a xícara na mesa, o café derramando um pouco. Seus olhos, castanhos e penetrantes, fixaram-se em mim como se me vissem pela primeira vez. 52 milhões. De Harold Jenkins? Sim, tia. Você o conhecia? Perguntei surpreso. Ela nunca mencionara o nome. Ela se levantou devagar, o rosto pálido sob o bronzeado envelhecido. Sim, há muitos anos. Sua voz era um sussurro rouco, e ela se afastou para dentro da casa, murmurando algo sobre o calor. Ana franziu a testa, preocupada. Mãe, tá tudo bem? Deixamos o assunto para lá naquela tarde, mas o clima mudou. Dona Clara voltou com um sorriso forçado, mas seus olhos evitavam os meus. Conversamos sobre planos. Eu largaria o emprego, investiríamos com cuidado, talvez mudássemos para um apartamento maior na Vila Madalena. Ana sonhava com uma lua de mel em Fernando de Noronha. Tudo parecia perfeito. Dias depois, a transferência foi confirmada. Meu banco me ligou para validar a conta, e eu saí para celebrar com Ana em um restaurante simples na Liberdade, onde pedimos sushi pela primeira vez, sem olhar o preço. A noite era úmida, com uma garoa fina caindo sobre as ruas iluminadas por neon. Isso muda tudo, Lucas, ela disse, entrelaçando os dedos nos meus. Mas e se for uma maldição? Dinheiro assim do nada. Não fala besteira, é nossa chance. Mas no fundo, uma inquietação começava a se formar. Por que Dona Clara reagira assim? O que ela sabia sobre Harold que eu não sabia? Naquela mesma semana, decidi dirigir até a casa dela para conversar. Peguei o carro velho, um Gol 2005 que rangia em cada curva, e parti pela Marginal Pinheiros ao entardecer. O trânsito era um caos, como sempre, com motos zigue-zagueando entre os veículos. Meu telefone tocou. Era o banco, confirmando o depósito inicial de 1 milhão para despesas imediatas. Sorri, acelerando um pouco mais. Foi então que aconteceu. Um caminhão de entrega, freando de repente à frente, me pegou de surpresa. Tentei desviar, mas o asfalto molhado traiu os pneus gastos. O impacto foi ensurdecedor. Metal torcendo, vidro estilhaçando. O mundo virou um borrão de dor e escuridão. Eu sentia o sangue quente escorrendo pelo rosto, o peito apertado contra o volante. Pensamentos fragmentados. Ana, o dinheiro, Dona Clara. E então, nada. Acordei no hospital sírio-libanês, o cheiro de antisséptico invadindo as narinas. Monitores bipavam ao meu redor e uma enfermeira ajustava o soro. Você teve sorte, Sr. Mendes. Sobreviveu a um acidente grave. Costelas fraturadas, concussão, mas nada vital. Sorte. Eu ri fraco, a garganta seca. Ana estava lá, ao lado da cama, os olhos vermelhos de choro. Graças a Deus, amor. Eu vim correndo. E então a porta se abriu. Dona Clara entrou, o rosto como uma máscara de cera. Quando me viu, acordado e vivo, ela tremeu visivelmente, as mãos apertando a bolsa contra o peito. Seus lábios se moveram, um sussurro quase inaudível. Ela sabia. Ela quem? O que você quer dizer, sogra? Perguntei, a voz fraca, mas o quarto pareceu encolher com o peso daquela frase. Ana olhou confusa para a mãe, mas Dona Clara só balançou a cabeça, virando-se para a janela, onde a noite de São Paulo piscava indiferente lá fora. Algo no passado de Harold, e talvez no dela, acabara de ressurgir, e eu estava no centro de tudo. Os dias seguintes no hospital foram um borrão de analgésicos e visitas apressadas.
O quarto no sírio-libanês era amplo, com paredes brancas que refletiam a luz fria das lâmpadas fluorescentes, mas o ar-condicionado zumbia como um inseto irritante, misturando-se ao cheiro constante de desinfetante. Eu mal conseguia me mexer sem que uma pontada de dor atravessasse as costelas fraturadas, e cada respiração profunda era uma batalha. Ana ficava ao meu lado o tempo todo, alternando entre sorrisos forçados e momentos em que limpava as lágrimas com as costas da mão. Você vai ficar bem, Lucas. O médico disse que em 2 semanas você sai daqui, ela repetia, como um mantra, enquanto segurava minha mão calejada. Mas o que me consumia não era a dor física. Era aquela frase de Dona Clara, ecoando na minha cabeça como um eco distante. Ela sabia. Quem era ela? E o que minha sogra, sempre tão reservada e prática, escondia sobre Harold Jenkins? Eu tentava perguntar a Ana, mas ela balançava a cabeça confusa. Minha mãe tá estranha desde que você contou da herança. Ela nunca falou de parentes seus, amor. Talvez seja o estresse dela com a costura. As encomendas estão atrasadas. Naquela tarde chuvosa de terça-feira, o céu de São Paulo desabava em lençóis cinzentos, tamborilando nas janelas altas do hospital. A Marginal Pinheiros, lá embaixo, era um rio de faróis borrados pelo aguaceiro, e o trânsito paralisado ecoava como um rugido abafado. Dona Clara apareceu de novo, sozinha dessa vez, carregando uma sacola de plástico com frutas frescas do mercado de Santo Amaro, mangas e bananas, como se isso pudesse curar o que quer que a atormentasse. Ela se sentou na cadeira de vinil ao lado da cama, os olhos evitando os meus fixos no chão de linóleo gasto. Sogra, precisamos conversar, eu disse, a voz rouca pela traqueia irritada. Forcei-me a sentar um pouco, ignorando a fisgada no peito. O que você quis dizer no outro dia? Ela sabia? Quem é ela? E como você conhece o Harold? Dona Clara hesitou, os dedos torcendo a alça da sacola. Seus cabelos grisalhos, presos em um coque apertado, tremiam levemente com o movimento. Ela era uma mulher de poucas palavras, moldada por décadas de trabalho árduo, viúva jovem, criando Ana e o irmão sozinha, costurando vestidos para noivas em noites insones. Mas agora sua fachada rachava. Lucas, isso é do passado. Coisas antigas que não deviam ser remexidas. Harold não era só um parente distante. Ele foi parte da minha vida antes de tudo. Ana, que acabara de entrar com um copo d'água, parou na porta, os olhos arregalados. Mãe, do que você está falando? Você e o tio-avô do Lucas? Isso é loucura. Dona Clara suspirou, o peso dos anos curvando seus ombros. Não loucura, filha. Verdade. Eu tinha 25 anos quando conheci Harold. Ele veio a São Paulo nos anos 80, importando aqueles aparelhos de TV e rádios da América. Eu trabalhava em uma fábrica de confecção no Brás, costurando etiquetas dia e noite. Ele era charmoso, falava inglês misturado com português quebrado, prometendo o mundo. A gente se envolveu por uns meses. Foi rápido, intenso. Mas ele voltou para os Estados Unidos, dizendo que ia me buscar. Nunca voltou. Eu pisquei, processando. O quarto pareceu menor, o ar mais pesado com a umidade que entrava pela janela entreaberta. Então, você foi noiva dele? Ou algo assim? Ela balançou a cabeça, os olhos marejados pela primeira vez. Não noiva, mas ele me deu isso. Ela abriu a sacola e tirou um colar simples de prata com um pingente em forma de chave, desgastado pelo tempo. Disse que era símbolo de promessa. Eu guardei, mesmo depois de casar com o pai de vocês. Nunca contei para ninguém. Quando você falou da herança, Lucas, tudo voltou. E agora, com o acidente, parecia castigo. Castigo? Sogra, isso é acidente de trânsito, pneus velhos e chuva. Não tem nada a ver com o passado. Mas minha voz fraquejou. No fundo, eu sentia o mesmo frio na espinha que ela descrevia. O dinheiro chegara como um raio, e o acidente logo depois... Coincidência, sim, mas o suficiente para plantar dúvida. Ana se aproximou, ajoelhando ao lado da mãe. Por que ela sabia? Quem é ela, mãe? Me conta tudo. Dona Clara tocou o pingente e os dedos trêmulos. Harold tinha uma irmã mais velha, Margaret. Ela era feroz, controlava os negócios da família.
Ele me contou uma vez, bêbado numa noite no Ibirapuera, que Margaret odiava a ideia dele se envolver com garotas brasileiras. Achava que eu era armadilha, que queria a fortuna. Quando ele partiu, ela deve ter descoberto sobre mim. Talvez soubesse do colar ou das cartas que eu mandei. Harold parou de responder depois de um tempo, e eu soube que ela o manipulava. Ela sabia porque, no testamento, ela deve ter tentado bloquear herdeiros como você, Lucas, sangue misturado com o dela. Mas você é o único que sobrou. O silêncio caiu como a chuva lá fora, pesada e incessante. Eu estendi a mão, tocando o braço dela. Sogra, isso não muda nada. O dinheiro é meu por direito e o acidente. Foi só azar. Vamos superar isso juntos. Ela assentiu devagar, mas o tremor não parou. Naquela noite, depois que ela foi embora, Ana e eu ficamos acordados, o monitor do coração bipando ritmado. E se houver mais, Lucas? Se Margaret ou alguém ainda estiver por trás disso? Ana sussurrou, aninhada contra mim, cuidadosa com as bandagens. Não tem. Vamos focar na recuperação. Amanhã eu ligo para o advogado em Nova York para confirmar tudo. Mas enquanto o sono me vencia, sonhei com chaves enferrujadas e estradas molhadas, o passado de Harold se entrelaçando com o nosso futuro como fios de uma costura mal feita. Na manhã seguinte, o sol rompeu as nuvens, iluminando a cidade em tons de ouro e concreto. O médico me deu alta parcial. Cama em casa, repouso absoluto. Ana dirigiu o carro alugado devagar pela Avenida Brigadeiro Faria Lima, o trânsito da hora do rush nos engolindo como sempre. Chegamos ao nosso apartamento em Pinheiros, agora parecendo pequeno demais para os sonhos que carregávamos. Enquanto ela arrumava o quarto, eu me sentei no sofá, o celular na mão. Liguei para Robert Klein. Senhor Mendes, que bom que está bem. Ouvi sobre o acidente, terrível. Quanto à herança, está tudo em ordem, mas há uma cláusula. Margaret Jenkins, a irmã de Harold, contestou o testamento. Ela alega que você não é o herdeiro legítimo. Vamos precisar de mais documentos. Meu estômago revirou. Margaret. Ela sabia. O jogo acabara de começar de verdade, e o preço da sobrevivência seria mais alto do que eu imaginava. Ana voltou da cozinha com um chá quente e eu a abracei, sentindo o peso da família, nossa e a escondida, nos unindo contra o que viria. São Paulo seguia lá fora, pulsante e impiedosa, mas pela primeira vez eu via obstáculos não como fim, mas como degraus para algo maior. Os dias que se seguiram àquela ligação para Robert Klein foram um redemoinho de ansiedade e burocracia, como se São Paulo, com seu ritmo frenético, conspirasse para testar minha paciência recém-adquirida. O apartamento em Pinheiros, com suas paredes finas que deixavam vazar os sons dos vizinhos, uma TV ligada no Jornal da Globo, o choro de uma criança no andar de cima, parecia um casulo apertado demais para abrigar segredos do passado e ameaças do presente. Eu passava as manhãs no sofá, o corpo ainda dolorido das costelas, alternando entre analgésicos e o laptop que Ana trouxera do trabalho. Ela, sempre prática, organizava pilhas de papéis, extratos bancários, cópias do testamento enviadas por e-mail e até uma lista de advogados locais recomendados por amigos da escola dela. A gente precisa de alguém aqui no Brasil, Lucas. Esse tal de Klein é bom, mas está longe. E se a Margaret mover rápido? Ana dizia, enquanto preparava o café da manhã na cozinha minúscula. O aroma de pão de queijo fresco, misturando-se ao cheiro de chuva que pairava no ar úmido de outono. Seus olhos, ainda marcados por olheiras, carregavam uma determinação que me ancorava. Desde o acidente, ela se tornara minha protetora, cancelando aulas para ficar em casa, cozinhando sopas leves e me incentivando a caminhar devagar pelo quintal interno do prédio. Eu a sentia, mas por dentro o medo roía como o trânsito na hora do pico. Margaret Jenkins, a ela da frase sussurrada por Dona Clara, não era só um nome em um testamento. Pelas pesquisas rápidas que fiz no Google, ela era uma viúva de 75 anos, dona de uma rede de lojas de eletrônicos nos subúrbios de Nova York, com um histórico de disputas familiares nos tribunais americanos. Harold a mencionara em poucas cartas antigas que Dona Clara nos mostrara. Minha irmã é como um pitbull, Clara. Cuida do dinheiro como se fosse dela. E agora ela contestava minha herança,
alegando fraudes no teste de DNA ou irregularidades no testamento. O advogado Klein prometeu contra-argumentos, mas o processo poderia demorar meses congelando os fundos. Naquela quarta-feira, o céu de São Paulo amanheceu cinzento, com nuvens baixas que prometiam garoa o dia todo. Decidimos chamar Dona Clara para uma reunião em casa. Ela chegou por volta das 10, de ônibus lotado da Zona Sul, carregando uma bolsa de costura e o rosto marcado por noites mal dormidas. Seus passos ecoaram no piso de cerâmica rachada da sala, e ela se sentou na poltrona gasta, os olhos castanhos varrendo o ambiente como se procurasse saídas de emergência. Sogra, sente-se parte disso tudo. Eu disse, passando-lhe uma xícara de chá de camomila. Minha voz ainda saía rouca, mas o repouso ajudava. A Margaret está contestando. O Klein disse que ela quer provar que o testamento foi forjado. Você tem mais detalhes sobre ela? Cartas, fotos, algo que ajude? Dona Clara apertou os lábios, as mãos calejadas entrelaçando-se no colo. O pingente de chave balançava levemente contra seu peito, um lembrete tátil do passado. Eu guardei algumas coisas, sim. No sobrado, numa caixa velha no sótão, cartas de Harold, uma foto nossa no Parque Ibirapuera, em 82. Ele com aquele sorriso largo, eu de vestido florido que costurei sozinha. Margaret. Ela mandou uma carta uma vez depois que Harold parou de escrever. Chegou pelo correio, em envelope amarelo com selo americano. Dizia que eu era uma oportunista, que devia esquecer o irmão dela. Ameaçava me processar se eu tentasse contato de novo. Ana, que arrumava a mesa com biscoitos de polvilho, parou de repente, o prato tilintando. Mãe, por que você nunca contou? Isso é grave. Se ela está atrás do Lucas agora, pode ser o mesmo ódio de 30 anos atrás. Eu tinha vergonha, filha. Vergonha de ter acreditado em promessas vazias. Casei com seu pai logo depois e enterrei tudo. Mas agora, parece que o passado me alcançou de novo. A voz dela quebrou, e pela primeira vez, vi lágrimas escorrerem por suas bochechas enrugadas. Ela limpou o rosto com a manga da blusa simples de algodão, mas o tremor nas mãos persistia. Eu não quero que o acidente do Lucas seja por causa disso. E se ela soubesse do herdeiro e armou algo? Não, Clara, para de bobagem. É só coincidência. Eu me inclinei para a frente, ignorando a dor aguda no peito. Não é bobagem, sogra, mas a gente enfrenta junto. Amanhã eu e Ana vamos ao seu sobrado pegar essa caixa. Vamos digitalizar tudo e mandar para o Klein. Provas são o que importa agora. Ela assentiu devagar, um brilho de resolução nos olhos. Tudo bem, mas prometam, se isso machucar a família, a gente desiste do dinheiro. Não vale a paz. A conversa se estendeu até o almoço, com Ana fritando ovos e Dona Clara contando histórias leves do Brás nos anos 80. As feiras de tecidos, os bailes funks improvisados nas ruas. Pela primeira vez, senti uma conexão real com ela, como se o segredo compartilhado nos unisse além do sangue. Quando ela foi embora, debaixo da garoa fina que molhava as calçadas de pinheiros, Ana e eu nos abraçamos na porta. Você tá mudando, amor. Ela murmurou contra meu ombro. Antes, você fugia de problemas. Agora encara de frente. Isso me orgulha. No dia seguinte, o sol teimoso rompeu as nuvens, iluminando a viagem de metrô até Santo Amaro. O vagão balançava ritmado, lotado de trabalhadores com mochilas e fones de ouvido, o ar-condicionado gelado, contrastando com o calor úmido lá fora. Chegamos ao sobrado de Dona Clara por volta das 11, o bairro quieto, exceto pelo latido de cães e o ronco de motos na rua de paralelepípedos. Ela nos esperava na varanda, com a caixa de papelão empoeirada nos braços, como um tesouro relutante. Subimos para o sótão, um espaço abafado cheirando a madeira velha e naftalina, com feixes de luz filtrando pelas telhas. Ali, espalhamos o conteúdo no chão, envelopes amarelados, fotos desbotadas, até um bilhete de cinema de um show no Canecão. Uma carta de Margaret se destacava, caligrafia afiada, palavras como parasita e ameaça à família. Meu coração acelerou ao ler, a raiva misturando-se ao medo. Isso é ouro pro advogado, eu disse, fotografando cada página com o celular. Mas enquanto arrumávamos,
Um barulho veio da rua. Pneus cantando, uma buzina insistente. Olhei pela janela empoeirada e vi um carro preto estacionado. Um homem de terno saindo com uma pasta. Senhora Clara Mendes. Ele gritou acenando. Ana desceu correndo e eu a segui devagar, o corpo protestando. Era um advogado brasileiro, contratado por Margaret. Minha cliente contesta a herança do Sr. Lucas Mendes. Ela alega laços de sangue insuficientes e influência indevida no testamento de Harold. Exijo documentos imediatos ou prosseguiremos no juizado federal. Dona Clara empalideceu na porta, mas Ana interveio firme. Vocês não vão intimidar ninguém aqui. Temos tudo em ordem, saiam da propriedade. O homem recuou, mas deixou um cartão. Naquele momento, sob o sol escaldante que secava as poças da garoa anterior, senti o peso da ameaça real. Não era só dinheiro. Era uma guerra familiar transatlântica. Voltamos para casa exaustos, mas unidos. Pela noite adentro, com a cidade piscando luzes pela janela, planejei o próximo passo. Contratar nosso próprio advogado e contra-atacar. O acidente me ensinara a fragilidade da vida, mas a família, Ana, Dona Clara, me dava forças para crescer além do medo. Margaret podia contestar, mas não quebraria o que construíramos. Ainda assim, enquanto o sono me vencia, uma dúvida persistia. O que mais ela sabia e até onde iria para vencer? As semanas seguintes se arrastaram como o trânsito na Radial Leste durante o horário de pico, um engarrafamento de papéis, ligações e noites mal dormidas que testavam os limites da nossa paciência. O apartamento em Pinheiros, com seu ventilador de teto rangendo contra o calor úmido de novembro, virou quartel-general improvisado. Pilhas de documentos cobriam a mesa de jantar, extratos bancários, laudos de DNA atualizados e as fotos desbotadas do sótão de Dona Clara, agora escaneadas e enviadas para Robert Klein. Eu me movia devagar pela sala, o corpo ainda rígido das costelas que cicatrizavam aos poucos, mas a dor física era nada comparada à tensão que apertava meu peito toda vez que o telefone tocava. Ana se tornara uma força da natureza, equilibrando o trabalho na escola, com visitas ao cartório na Liberdade e reuniões com o advogado que contratamos, um tal de Dr. Oliveira, um homem de meia-idade com óculos grossos e sotaque paulista carregado. Margaret Jenkins é dura na queda, mas as provas de vocês são sólidas. Ele nos disse uma tarde no seu escritório apertado no centro, onde o ar cheirava a café requentado e impressoras antigas. O testamento de Harold é claro. Você é o herdeiro, Lucas. Ela só quer atrasar para forçar um acordo. Vamos ao Tribunal Federal em São Paulo para homologar aqui, e depois mandamos para os USIU. Dona Clara se envolvia mais do que nunca, chegando de manhã cedo com marmitas de arroz com linguiça e histórias que humanizavam o fantasma de Harold. Ele era bom de coração, mas fraco para os negócios. Margaret sempre mandava nele como uma mãe briguenta. Ela contava, enquanto costurava bainhas em um vestido para uma cliente, os dedos ágeis voando pela máquina de pedal no canto da sala. Seu tremor havia diminuído, substituído por uma determinação quieta, como se revelar o passado a tivesse libertado de um peso antigo. Ana e eu a víamos como o elo que nos unia, não mais a sogra distante, mas uma aliada que transformava segredos em escudo. O confronto veio em dezembro, com o sol de verão batendo impiedoso nas janelas do Fórum Trabalhista na Barra Funda. O prédio era um labirinto de corredores ecoantes, cheirando a mofo e suor de advogados apressados, e o ar-condicionado falhava, deixando o salão de audiências abafado como uma sauna. Margaret não apareceu pessoalmente. Uma videochamada de Nova York, seu rosto enrugado e maquiado, preenchendo uma tela grande, os olhos azuis frios como o inverno americano que ela descrevia. Meu irmão foi manipulado, ela acusou, a voz distorcida pelo áudio, com legendas em português rodando na parte inferior. Esse tal de Lucas é um oportunista, como aquela brasileira de anos atrás. O DNA é forjado. Meu estômago revirou ao ouvir aquela brasileira. Dona Clara, ali ao meu lado, apertou minha mão sob a mesa de madeira lascada, seus nós dos dedos brancos de tensão. Ana, do outro lado, respirava fundo, murmurando. Calma, amor, a gente tem tudo. O Dr. Oliveira apresentou as evidências.
O testamento original, selado por notário em Nova York, o teste de DNA independente feito em um laboratório suíço para evitar contestações, e as cartas de Harold, com menções explícitas a meu sobrinho neto no Brasil como herdeiro. Até o colar de chave foi mencionado, não como prova mística, mas como relíquia que confirmava o laço emocional de Harold com a família brasileira. O juiz, um homem idoso com barba grisalha e expressão cansada, folheou os papéis por horas que pareceram dias. O salão zumbia com sussurros de outros casos, divórcios, demissões injustas, mas para nós, o mundo se resumia àquela mesa. Margaret rebateu com depoimentos de primos distantes, alegando que Harold sofria de demência nos últimos anos, mas Klein, participando remotamente, desmontou tudo com relatórios médicos. Meu cliente faleceu lúcido, Vossa Excelência. A contestação é infundada. Quando o martelo bateu, declarando a herança válida e ordenando a liberação imediata dos fundos, um alívio coletivo nos invadiu como uma brisa fresca após uma tempestade. Margaret cortou a chamada abruptamente, seu rosto contorcido em uma careta de derrota. Saímos do fórum sob um céu azul sem nuvens, o asfalto da Barra Funda ondulando de calor, e Dona Clara chorou pela primeira vez abertamente, abraçando Ana e eu na calçada movimentada. Acabou, graças a Deus. Harold faria o mesmo por vocês. Voltamos para a casa de táxi, o motorista tagarelando sobre o tráfego na marginal Tietê, mas nós mal ouvimos. No apartamento, brindamos com suco de laranja, nada de champanhe ainda. O dinheiro chegaria em transferências seguras. Agora é reconstruir, eu disse, sentando no sofá com Ana aninhada ao lado, seu cheiro de shampoo de camomila me acalmando. Primeiro, uma casa maior na Vila Nova Conceição. Depois ajudo a escola da Ana com doações. E para você, sogra, um ateliê novo em Santo Amaro, para costurar sem pressa. Dona Clara sorriu, os olhos brilhando. Não quero luxo, Lucas. Só ver vocês felizes. Esse dinheiro. Ele trouxe o passado de volta, mas também nos uniu. Aprendi que esconder não resolve, enfrentar sim. Ela tocou o pingente uma última vez como um adeus e o guardou na bolsa. Os meses seguintes foram de crescimento lento, mas real. O acidente me deixara com cicatrizes. Fisicamente, uma linha irregular no peito. Emocionalmente, uma gratidão profunda pela vida frágil. Larguei o emprego de contador, mas não a rotina. Comecei a investir em startups locais de tecnologia, inspirado nas histórias de Harold, e criei uma fundação para viúvas costureiras como Dona Clara, dando bolsas e cursos. Ana e eu nos casamos em uma cerimônia simples no cartório da Consolação, com chuva fina caindo como bênção, e partimos para uma lua de mel em Paraty, onde o mar verde e as ruas de pedra nos lembraram que o futuro era nosso para moldar. São Paulo continuou seu pulsar caótico, buzinas na Paulista, garoas inesperadas, o cheiro de pastel nas feiras, mas agora eu o via diferente. O dinheiro não era salvação, mas ferramenta. O acidente, não maldição, mas lição. Margaret sumiu após a derrota, vendendo suas lojas e se isolando em uma casa nos Hamptons, segundo os jornais. Dona Clara, livre do segredo, floresceu, abriu o ateliê e até namorou um vizinho viúvo, rindo de si mesma nas nossas visitas semanais. Uma noite, meses depois, enquanto jantávamos no novo apartamento amplo, com vista para o skyline iluminado, Ana ergueu o copo. Ao Lucas, que sobreviveu não só ao carro, mas ao passado. Você cresceu, amor. Nós crescemos. Eu sorri sentindo o calor da família ao redor. Não mais sombras, mas luz. O tremor de Dona Clara fora o começo de uma cura coletiva. E no fim, ela sabia. Só provava que o sangue, misturado ou não, era mais forte que qualquer contestação. A vida seguia, resiliente como a cidade que nos abrigava.